E vamos lá, já abre aí a sua Bíblia, vamos começar aqui, abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 1. Desculpa, versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 6. E antes da gente entrar e ler aqui Josué capítulo 1, essa noite eu queria te desafiar e te realmente cutucar o teu coração para você sair ao máximo da sua zona de conforto. Uma das coisas que eu tenho raiva ou revolta na minha vida é quando eu caio num lugar de zona de conforto, porque eu sei que a zona de conforto é um lugar que nos prende e realmente nos paralisa. Então por isso essa noite eu vou ficar te cutucando até você sair da sua zona de conforto. E eu quero que você se espelhe na vida do cego Bartimeu. Talvez, provavelmente você já tenha ouvido a história do cego Bartimeu. E é uma história que eu amo de paixão, porque essa história é uma história que me faz sair da minha zona de conforto. E é uma história que me faz ter mais paixão por encontros com Jesus. É isso que a gente vê na vida do cego Bartimeu. Quando Jesus, as pessoas estão falando que Jesus está saindo da cidade. E aí o cego Bartimeu, ele ouve falar de Jesus. E ele ouve falar a respeito de que Jesus estava saindo da sua cidade naquela hora. E naquele momento o cego Bartimeu, ele toma uma decisão. E a decisão do cego Bartimeu é: cara, eu vou chamar a atenção de Jesus, custe o que me custar. Hoje eu saio daqui com a atenção de Jesus visualizada para mim. E é por isso que eu e você precisamos de uma postura assim como o coração do cego Bartimeu. Obviamente Jesus ele já te enxerga, obviamente Jesus ele já te vê constantemente, mas existe algo na postura do cego de Bartimeu, que quando ele grita, quando ele chama a atenção de Jesus, algo é destravado na vida dele, não é verdade? É isso que a gente vê na história do cego Bartimeu. E é interessante essa história, porque ele está lá e as pessoas estão cercando o cego Bartimeu, e ele começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí eu fico imaginando com a minha mente santificada, que ele fica pulando, ele fica gritando, berrando, e as pessoas estão falando para ele: Bartimeu, fica quieto, cara, fica na tua, cala a tua boca, Jesus não vai te ouvir. Mas mesmo assim o cego Bartimeu, ele fica gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. E cada vez ele começa a gritar mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí o que acontece nessa história? Jesus, ele olha para o cego Bartimeu e ele fala: vem. Então naquela hora o cego Bartimeu, ele vai ao encontro de Jesus. Não é isso que a gente lê? Jesus mandou chamar o cego Bartimeu. Mas o que eu acho mais interessante disso daqui é que mesmo Jesus já sabendo o que o cego Bartimeu precisava, ou talvez o que o cego Bartimeu queria, Jesus ainda dá o poder da escolha. Jesus fala assim: Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? E aí o Bartimeu fala: eu quero ver. Não é isso que você lê na tua Bíblia? Eu quero ver. E sabe, às vezes, ou na verdade todas as vezes, na presença de Deus, eu e você precisamos dessa fome de Bartimeu. Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero mais um encontro com você. Eu sei que aqui talvez você tenha nascido num lar cristão, talvez você já tenha tido encontros poderosos com Deus, mas quantos aqui creem que existe mais? Sabe, o nosso Deus é um Deus ilimitado, é um Deus infinito. E aquele encontro poderoso que você teve antes, hoje ele pode ser maior. Amém? Eu creio nisso, cara. Eu creio nisso. Eu me lembro de diversos encontros com a presença de Deus que eu estive numa quadrangular. Diversos encontros. Quando eu aceitei Jesus, foi numa igreja quadrangular. Mas eu sabia que existia mais e mais e mais e mais e mais. À medida que os anos iriam se passando, existia mais disponível. Amém? Josué capítulo 1, versículo 6. Vira para a pessoa do teu lado aí, antes da gente ler. E fala assim para ela: meu irmão, hoje à noite eu não dou a mínima para a tua opinião, mas eu só vou me importar com aquilo que Deus pensa de mim.
Eu estou falando isso porque o cego Bartimeu naquele dia, ele não se importou com os pensamentos das pessoas à sua volta. Naquele dia, ele falou: custe o que me custar, eu vou ter um encontro com a presença de Jesus. E hoje à noite eu quero te desafiar a você perseguir a presença de Jesus, amém? Vamos lá, o tema da nossa mensagem, anota aí, é o processo de um discípulo. E a gente vai entrar aqui no nosso primeiro versículo. Josué capítulo 1, versículo 6 até o 8 está dizendo o seguinte: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Como eu te falei no começo, lá em São Paulo eu lidero um grupo de adolescentes, de 15 a 17 anos de idade. Tem alguém aqui, 15 a 17 anos de idade? Alguns, legal. E lá eu lidero essa galera do Flow, que é o Ministério de Adolescentes da Zion. E esse ano em específico, eu entrei sendo muito chato com os adolescentes. Sabe aquele pai que fica pegando no pé do adolescente? Sou eu lá no Flow. E aí eu fico falando para eles: em 2023, você precisa se apaixonar pela Bíblia. Meu irmão, você precisa consumir a Bíblia o máximo que você puder. Vai lá no teu quarto, fecha a porta. Você tem tanto tempo livre, meu irmão. Tem uma coisa que adolescente, e eu fazia isso quando eu era adolescente, tá? Então não estou te julgando nem te culpando. Mas quando eu era adolescente, eu falava assim, muitos deles no Flow falam: Léo, é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de parar, fazer meu devocional, ler a minha Bíblia. Eu falo: meu irmão, se você não tem tempo, pelo amor de Deus, imagina eu estou liderando lá o Greenhouse, estou liderando o Flow, estou liderando o Vox Campinas, estou casado agora, glória a Deus, recém-casado, 3 meses. Eu fico pensando, como que você tem a coragem, a cara de pau de me falar que você não tem tempo? Aí quando eu falo que não tenho tempo, eu falo: mano, como que eu tenho a cara de pau de falar que eu não tenho tempo? Quando eu olho a vida do meu pastor, do Theo, eu falo tipo... E eu estou falando para eles esse ano inteiro: meu irmão, vai ler a tua Bíblia, vai se esforçar em ler a tua Bíblia, medita nela dia e noite. A palavra de Deus é o que guarda o teu coração, meu irmão. Vai ler a sua Bíblia o máximo que você puder agora, investe o tempo na sua leitura, fecha a tua porta, lê a tua Bíblia. Porque tem uma coisa interessante quando nós estamos lendo a Bíblia. Quando eu e você estamos lendo a Bíblia dia após dia, existe um processo muito interessante que acontece comigo e com você, chamado metanoia. Repete comigo: metanoia. É uma mudança de mentalidade. Romanos 12, capítulo 2. Existe uma transformação que acontece na tua mentalidade humana. Quando você está lendo a sua Bíblia, você constantemente está sendo desafiado, encorajado, consolado, confrontado pelo Espírito Santo. E é por isso que em 2023, mais do que nunca, eu e você precisamos ler a nossa Bíblia, se apegar de fato na palavra de Deus. Lá eu tenho adolescentes constantemente falando para mim: Léo, eu não ouço a voz de Deus. Como que eu consigo ouvir a voz de Deus? Como que eu tenho as revelações da palavra de Deus? Aí eu pergunto para esse adolescente: você está lendo a sua Bíblia? Ou você só quer ouvir a voz de Deus de uma maneira miraculosa, quando um anjo aparece no teu quarto, e aí a sua Bíblia ela vem voando até você, e aí o Espírito Santo fala: eis que te digo, meu filho amado. Sabe, nem sempre vai ser assim. Eu oro para que seja assim algumas vezes na tua vida. Aquele encontro onde você está no teu quarto e um anjo vem, te entrega algo sobrenatural. Mas muitas vezes o seu encontro sobrenatural depende de você abrir a sua Bíblia e você se deleitar na palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus, você quer ouvir a voz de Deus? Abra a tua Bíblia, leia a sua Bíblia. Sabe, eu não tenho esse dado, mas em muitos lugares onde eu vou, eu faço essa pergunta, mas eu não vou fazer hoje aqui. Nós perguntamos:
Quantos aqui já leram a sua Bíblia inteira? Lá na fazenda a gente sempre faz isso. Quantos aqui já leram a sua Bíblia inteira? A quantidade de mãos erguidas é muito baixa. E aí a gente tem missionários indo para lá para serem treinados constantemente. E aí eles falam: eu quero pregar o evangelho a todas as nações, a toda criatura. Eu quero cumprir Marcos 16, versículo 15, Mateus 28. Eu quero me engajar com a grande comissão. E eu quero pregar o evangelho para o povo muçulmano. E aí a gente pergunta: sério, que legal, cara, glória a Deus. Mas você conhece a história de Deus? Como que você quer falar da história de Deus, sendo que você não conhece a história de Deus? Como que você quer falar sobre Jesus, sendo que você não conhece a história de Jesus? Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me apaixono por ela. Quanto mais eu leio a história de Deus, mais eu me apaixono por Deus. Quanto mais eu ouço falar sobre Jesus, mais o meu coração é confrontado, mais o meu coração é constrangido, porque agora eu estou sendo confrontado por aquilo que está escrito na palavra. Faz sentido, gente? Não faz sentido? Eu não estou falando que quando você vem e você lê a sua Bíblia e se deleita nela de noite, você não vai ter problemas. Não é isso que eu estou falando. Porque quando eu aceitei Jesus, eu não sei se assim foi com você, mas quando eu aceitei Jesus, eu pensei: nossa, agora a minha vida está resolvida 100%, agora eu não vou ter mais nenhum problema, agora está tudo bem, agora Jesus está do meu lado, eu estou do lado de Jesus, e agora todos os meus problemas se foram. Mentira! Você vai continuar tendo desafios na sua vida, desafios na sua jornada, na sua vida agora cristã, mas existe um detalhe muito importante: agora você tem a presença de Deus, agora você tem a voz de Deus disponível para você. Deus, eu não sei o que fazer, para onde que eu preciso ir, qual o caminho que eu devo seguir. Vai para a palavra, lá está te instruindo tudo que você precisa fazer, como você deve viver, como você deve construir uma família, como que você deve administrar as suas finanças, como você deve se mover no sobrenatural. A palavra de Deus está disponível para mim e para você. Faz sentido, gente? Vocês estão aí? Salmos capítulo 1, versículo 1. Está dizendo assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Ou seja, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite. Não basta você apenas ir aqui no culto de domingo, ou você ir numa conferência e você ouve lá a palavra de Deus, você participa de um momento de adoração incrível, poderoso, cheio da glória de Deus, mas quando você volta para a sua rotina, as coisas se parecem como elas eram antes. Sabe, o poder de Deus, a presença de Deus, ela está mais disponível para você do que além em cultos ou conferências. A palavra de Deus, a presença de Deus, ela está disponível para você 24 horas por dia, 7 dias da semana. E talvez você não vai ter um encontro bizarro, poderoso no seu quarto, mas você vai estar lá arraigado na palavra. Existe uma diferença entre a presença consciente e a presença inconsciente de Deus. A verdade é que a presença de Deus, ela sempre está lá, sempre. E talvez no seu quarto não vai ser aquilo que a gente está falando aqui agora, essa chama de fogo te envolvendo toda hora, mas o fato é que a presença de Deus continua lá. Amém, gente? Salmos capítulo 119, versículo 105, está dizendo assim: a tua palavra, e aqui a gente entra no nosso primeiro ponto, tá? Anota aí, a palavra de Deus, a Bíblia,
Está dizendo assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Eu não sei se você já tentou andar num quarto escuro, numa sala escura, mas eu tenho certeza que você já bateu aquele seu mindinho na quina daquele móvel e você sentiu uma dor absurda. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Como que você quer ter uma garantia de sucesso, um sucesso na sua jornada cristã, sendo que você não está firmado, arraigado na palavra de Deus? Muitas vezes a gente reclama da nossa situação atual, nós murmuramos por causa de vários problemas que acontecem, mas o fato é que a palavra de Deus te dá toda a direção possível. Lembra, seus problemas não serão eliminados, os seus desafios não serão eliminados, até porque é por eles que você cresce, você se desenvolve, mas nós precisamos estar engajados com a palavra de Deus, e deixar com que a palavra de Deus venha realmente expressar em nós, e através de nós, as verdades que estão escritas nesse livro tão precioso. E eu falo lá em São Paulo, lá no Morumbi, onde é a igreja, eu falo para eles constantemente: leia a sua Bíblia, o máximo que você puder, leia, mas também você precisa fazer um processo que ele é muito interessante, muito importante. Você precisa deixar com que a Bíblia venha te ler. Como assim, Léo? Como que eu vou deixar a Bíblia me ler? Sabe aquele probleminha que talvez você tenha enfrentado, você já tem tentado tantas vezes na força do teu braço tirar de você, aquele problema de masturbação, pornografia, mentira, desobediência? Será que você está deixando a Bíblia te ler? Será que você permite com que as verdades bíblicas venham confrontar o teu coração, para que realmente haja transformação dentro de você, dentro de mim? E antes de pregar isso daqui para você, eu estou pregando para mim. E através de nós, você precisa constantemente anunciar o que está escrito no livro da lei. É isso que está acontecendo ali com Josué. Agora não basta Josué apenas seguir o que está escrito no livro da lei. Josué agora precisa anunciar o que está escrito no livro da lei. E como eu te falei, eu sou casado há 3 meses com uma mulher chamada Bruna. O nome dela é Bruna. Ela tem um filho chamado Júlio. Eu casei com ela já tendo esse filho chamado Júlio, que agora hoje eu considero como se fosse o meu filho. E o nosso relacionamento é muito bom, a gente se dá muito bem, é como se fosse pai para filho. E aí todos os dias eu tenho esse momento com o Júlio de fazer o devocional. Então todos os dias eu vou lá com o Júlio e falo: Júlio, chegou o momento da gente fazer o nosso devocional. Agora a gente vai parar para ouvir aquilo que Deus está falando através da sua palavra, através da Bíblia. E aí todos os dias eu tenho esse costume com ele de ler a Bíblia. Mas você pode se perguntar: Léo, mas o que isso tem de efeito? Até porque o Júlio tem 5 anos de idade. O Júlio tendo 5 anos de idade, provavelmente ele não vai entender nada daquilo que você está lendo para ele. E naturalmente falando, humanamente falando, é verdade. O Júlio não está entendendo praticamente nada. Quando você está lá lendo Êxodo, Levítico, sobre os sacrifícios, o que uma criança de 5 anos de idade vai entender? E aí quando eu comecei a fazer isso por muito tempo, eu estava entrando em umas crises assim, falando: Deus, caramba, o Júlio não está entendendo nada, ele vem com umas perguntas aleatórias, X, não vai entender nada, não adianta, parece que não está adiantando nada. E aí o Senhor falou para mim, o que está escrito aqui: a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus jamais voltou, jamais voltará vazia. Não importa se você está compartilhando a palavra de Deus com um adulto de 26 anos, com um adolescente de 16 anos, ou uma criança de 6 anos, a palavra de Deus não volta vazia. E o Júlio foi se apaixonando pela palavra de Deus. E todos os dias ele vinha: Léo, tio Léo, que é assim que ele me chama, tio Léo, eu quero uma Bíblia nova. Agora eu quero uma Bíblia com a capa de leão. Aí ia lá e comprava a Bíblia com a capa de leão. Não, agora eu quero a Bíblia com a cruz. Tá bom, agora vamos comprar a Bíblia com a cruz. Agora eu quero a Bíblia com a versão NTLH. Nossa, como assim? Tá exigente? Beleza, vamos lá, vamos comprar a Bíblia agora NTLH. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E à medida que você vai se enchendo da palavra de Deus, isso vai gerando mais fome no teu coração. Você vai se apaixonando mais pela palavra, você vai se apaixonando mais pelo autor, você vai se apaixonando mais pelo seu Criador.
faz sentido, gente? Meu Deus, o tempo. Eu vou pular bastante coisa, mas a gente vai entrar no nosso segundo ponto. Vamos lá, constância. O seu segundo ponto, anota isso, constância. E por que eu falo para você anotar? Porque eu sei que se você não anotar, você vai esquecer tudo aquilo que a gente falou. Eu sei que acontece, eu sei porque é isso que acontece com você na tua aula de matemática, na sua aula na sua universidade. Você esquece, então anota, toma nota do que Deus está falando com você. Constância. Abre aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Desculpa, vamos pular isso daqui, senão não vai dar tempo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou com que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Eu gosto de comparar a nossa vida cristã como uma grande corrida. É isso que Hebreus está nos falando aqui, nos revelando que a nossa caminhada, a nossa vida com Deus é como se fosse uma grande corrida. Por isso, o dia que você disse sim para Jesus, você disse sim para uma corrida. E eu não sei aqui quantos de vocês, quantos de nós já participamos de uma corrida, de uma maratona, de uma ultramaratona, seja lá o que for. Eu me lembro em 2018, eu participei de uma ultramaratona de revezamento. Eram 5 competidores em cada time, em cada equipe, e eram várias equipes. E aí você se inscrevia lá e ia para a corrida. E aí, cara, eu lembro que o meu time estava ficando entre os últimos da competição. Nós éramos os antepenúltimos. Você vê a qualidade física do nosso time, né? A gente estava muito ruim, até porque ninguém tinha corrido uma quilometragem tão alta, tão grande. O meu trecho eram 11 quilômetros. Eu nunca, jamais havia corrido 11 quilômetros. Se eu tivesse corrido 3 era muito. Aí eu pensava, meu irmão, quando eu chegar nessa outra maratona, como é que eu vou fazer para correr 11 quilômetros? 11 quilômetros. Eu lembro que meu amigo se aproximava com um bastão, onde você pega e você continua a corrida, aquela ultramaratona, e todo mundo que estava ali no meu trecho competindo contra mim, já tinha saído em disparada, era como se eles tivessem, sei lá, asas no pé ali, eles, cara, muito rápido, na largada, e eu pensava, eu nunca vou alcançar os meus competidores, não vai dar, não tem como. Os caras saíram correndo muito rápido e muito tempo na minha frente antes de pegar o bastão, não vai dar certo. E aí quando o meu amigo está se aproximando, o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo fala assim: quando você pegar esse bastão, você vai definir a velocidade que você vai correr. E muito mais importante do que você sair correndo em disparada, loucamente no primeiro quilômetro, você vai manter a sua velocidade inicial. Foi isso que o Espírito Santo me falou, numa ultramaratona. Aí eu estou assim, mano, que coisa doida, velho. Será que isso aqui é coisa da minha cabeça? O que está acontecendo? Mas ali era o Espírito Santo me ensinando um princípio da palavra de Deus. Constância. Você precisa ser alguém constante. A sua vida cristã não pode ser uma montanha russa espiritual. Ela precisa ser algo constante. Constante. E agora eu pego o bastão e eu estou aqui, tranquilo. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Agora eu já estou vendo aquela galera que saiu em disparada lá atrás, aqueles que saíram no primeiro quilômetro em disparada, e agora eu estou vendo eles no terceiro quilômetro, 4º quilômetro, 5º quilômetro. Você já tem gente parando, gente que saiu antes de você, agora está sentado na calçada se hidratando.
Por quê? Porque não manteve a velocidade inicial. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida cristã. Já parou para pensar nisso? Muita empolgação no começo, muita empolgação na conferência, muita empolgação naquele culto, mas aí na semana você não é constante, na semana você não fecha a porta do teu quarto, você não busca o teu pai que está em secreto. Muito hype, muita empolgação, glória a Deus, aleluia, agora eu sou transformado. Quem é você no teu quarto, meu irmão? Quem é você quando não tem ninguém te vendo? Eu sei que essa aqui pode parecer uma mensagem pesada, mas aguarda, continua aí, fica, não é. E eu estou sendo confrontado por essa mensagem também, assim como você. Faz sentido? Vocês estão aí? Tudo bem até aí? Vamos lá, terceiro ponto. Você vai entender onde esse quebra-cabeça vai se encaixar, tá bom? Número 3, coragem. Você e eu precisamos de coragem. Então Josué, volta lá de novo, Josué capítulo 1, versículo 1. Na verdade eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas deixa eu te dar o contexto. Josué, ele havia acabado de ser eleito para assumir aquilo que Moisés estava fazendo, não é verdade? Moisés estava tentando liderar o povo para dentro da terra prometida, naquela circunstância. Então Moisés agora morre, e aí Josué, o cara que estava lá na multidão, Josué é o cara escolhido, designado para liderar o povo para dentro da terra prometida. Não é isso que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Existem situações na tua vida, existem situações na minha vida, que aparentemente aquelas batalhas não são nossas, mas porventura elas serão. Foi isso que aconteceu com Josué. Talvez aquela batalha ali não era de Josué, era de Moisés, mas agora Moisés morre, e do nada, de repente, Josué assume o que Moisés estava fazendo. Existem coisas na tua vida que vão cair como se estivessem caindo no teu colo, que vai ser a sua responsabilidade fazer. Vai ser a sua responsabilidade continuar, prosseguir. Faz sentido, gente? Eu tenho um dado aqui, esse dado ele é muito interessante e muito triste ao mesmo tempo. Mas eu não sei se você sabia que mais de 51% dos cristãos hoje não sabem ou nunca ouviram falar do termo a grande comissão. Nunca. A grande comissão é aquilo que nós vemos em Marcos capítulo 16, versículo 15 e Mateus 28, certo? Pregai para todas as pessoas e também pregai, fazei discípulos de todas as nações. Agora, isso é extremamente preocupante, e por isso que eu e você precisamos de coragem. Coragem para nos envolvermos, coragem para realmente anunciar o que está escrito no livro da lei. É isso que acontece com Josué. Agora ele não precisa apenas absorver, observar o que está escrito no livro da lei, agora ele precisa anunciar o que está no livro da lei. E é isso aqui que acontece conosco, com o processo do discípulo. Esse é o meu processo e o seu processo como um discípulo de Cristo, porque começa com a gente tendo um relacionamento com Deus, conhecendo a história de Deus, conhecendo mais sobre Jesus. Ninguém aqui conhece Jesus na sua plenitude. Você não pode virar para a pessoa do teu lado e falar assim: olha, eu conheço Jesus 100%, porque seria impossível nós dizermos que nós conhecemos a Jesus 100%, conhecemos a Deus 100%, porque nós sabemos que Deus é um Deus ilimitado, não é verdade? Então é impossível você conhecer a Deus de forma 100%, só quando você chegar no céu. Então nós precisamos ter esse relacionamento e conhecer a sua história. Agora, não basta você apenas conhecer a história de Deus,
Você também precisa ser constante no seu relacionamento com Deus. É isso que nós estamos falando. Primeiro você tem esse relacionamento através da palavra. Depois você é alguém constante na palavra. Mas depois você precisa de coragem. Você precisa de coragem para cumprir, para realizar tudo aquilo que Deus coloca na tua mão. Quantos aqui tem um chamado e você fala, cara, eu realmente preciso da mão de Deus nisso daqui, porque eu por mim mesmo não consigo fazer? Quantos aqui? Todos vocês. Todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida, e não só um chamado, um propósito pela qual Deus nos colocou nessa terra. E por isso você precisa de coragem, por isso que você precisa de ousadia para viver aquilo que Deus te colocou aqui para fazer. E finaliza com o andar sobrenatural. Esse aqui é o nosso quarto ponto. Você e eu precisamos andar de maneira sobrenatural. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 12. Esse aqui é o nosso último ponto. João capítulo 14, versículo 12. A palavra fala assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crer em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essa, pois eu vou para o meu Pai. Agora, você não concorda comigo que é uma coisa muito doida de se pensar? Que eu e você somos habilitados a fazermos coisas maiores das quais Jesus realizou nessa terra. E quando a gente olha para as coisas que Jesus fez, a gente vê o Senhor curando o enfermo, a gente vê o Senhor expulsando os demônios, a gente vê o Senhor Jesus ressuscitando o morto, andando sobre as águas. Agora, que obras maiores são essas que eu e você somos habilitados a fazer? Por isso nós precisamos de coragem, por isso nós precisamos de constância, por isso nós precisamos desenvolver cada vez mais um relacionamento de intimidade com Deus, e porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e por causa disso nós somos habilitados a fluir de maneira sobrenatural. Mas para fluir no sobrenatural, você precisa de algo muito importante. Você precisa do poder de Deus que vem do alto sobre a tua vida, não é verdade? Eu e você precisamos do poder de Deus, da capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É isso que a gente vê acontecendo na vida dos discípulos. Olha aí o que a palavra fala em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus está falando assim: e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre nós. Ou seja, para que eu e você possamos andar, se mover no sobrenatural, nós precisamos esperar. E hoje à noite nós vamos esperar até que do alto venha o poder sobre as nossas vidas, amém? Quantos aqui creem que você será marcado pelo poder de Deus hoje à noite? Sabe, eu creio que existe a glória de Deus disponível para mim e para você. Desde o carro, quando nós estávamos vindo para São Paulo, já estava um ambiente diferente da presença de Deus. E quando nós chegamos aqui, quando o Central estava ministrando adoração, nós conseguimos sentir a glória de Deus. E a glória de Deus vai nos marcar hoje à noite, amém? Aonde você está, fica de pé no teu lugar. Atos capítulo 2, versículo 1, esse aqui é o nosso último versículo. A palavra está falando assim:
Você não precisa abrir, só presta atenção. Se concentra naquilo que Deus está fazendo. A palavra está falando assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Sabe, eu sinto que hoje é uma noite onde o Senhor separou para nós, para que do alto nós recebêssemos o poder. Você não veio aqui por acaso nessa noite. Você veio nessa noite aqui porque o Espírito Santo tinha um encontro marcado com você. E essa noite você sai daqui completamente transformado. Então onde você está, eu quero que você feche os teus olhos e você continue focado na presença do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo já está falando para você, aquilo que o Espírito Santo já está colocando dentro de você. Se concentra na presença dEle. E aonde você está, abre as suas mãos como se você fosse receber um presente. Existe a glória de Deus disponível para você hoje à noite. Seja como um Bartimeu hoje. Chame a atenção de Jesus hoje. Se você ora em línguas, se você é batizado com o Espírito Santo, eu quero te convidar. Abre a tua boca, levanta a tua voz. Começa a fluir um pouco no Espírito. Começa a agitar um pouco das águas dentro de você. À medida que você ora no Espírito, à medida que você ora em línguas, o Espírito Santo vai te enchendo. O Espírito Santo vai edificando o teu homem interior. Dá espaço para o Espírito Santo hoje à noite. Seja cheio da glória de Deus hoje à noite. Vamos lá, mais um pouquinho. Vai intensificando a sua oração. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, nós clamamos nessa noite por mais. Mais Espírito Santo, mais. Alguns aqui vão começar a sentir uma vontade de chorar. Outros vão começar a sentir uma vontade de sorrir. Talvez alguns de vocês vão começar a sentir um calor nas tuas mãos, um fogo no teu corpo. Isso tudo é um sinal de que o Espírito Santo já está te tocando. Outros vão começar a ser batizados com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, peça a Ele agora. Fogo, Espírito Santo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo. Mais Espírito Santo.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor já está tocando algumas pessoas aqui fisicamente. Eu quero fazer um convite. Na verdade, esse convite ele vem da parte do Espírito Santo para mim e para você. Se você tem sido já confrontado por essa mensagem, se o Espírito Santo já tem colocado um fogo no teu coração, ou se você já tem sentido a glória de Deus fisicamente, tudo isso é um sinal de que o Senhor está te marcando hoje à noite, e de que Ele tem disponível para mim e para você o poder do alto. Por isso eu quero te convidar, se você tem sentido isso, a você vir aqui para frente, sair do teu lugar, porque nós queremos orar por você. O Espírito Santo ainda tem mais para você na noite de hoje. O Espírito Santo ainda não acabou comigo e com você. Hoje à noite Ele quer te batizar com fogo, meu irmão. Hoje à noite Ele quer colocar poder, autoridade na tua vida. À medida que você vem aqui para frente, não perde o foco. Já vem orando no Espírito, vem orando em línguas, vem se enchendo da glória de Deus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Vai se enchendo mais um pouco. Existe um romper para você hoje. Existe uma autoridade para você hoje. Fogo, fogo,